Dá um zoomzão de lá da casa do caralho, tu filma uma coisinha. E agora eles fizeram um adaptador desse pra botar lente de câmera de verdade, tem nem que fazendo filme. Caralho. Bota aqui, encaixa. Cara, depth of field, tu vê o cara fazendo assim, ó, dando aquele quadramento aqui, desfoque do fundo, foda. Com celular. É. Fala galera, tô aqui com Felipe Hudson, essa lenda. Lenda nada? Eu que tô com a lenda. Nada. É. Pessoal, apresentando, pra quem ainda não me conhece, sou o Rafa Souza, trabalho com 3D aí desde 2003, comecei a estudar antes, mas trabalho desde 2003 e quando comecei a trabalhar foi junto com o Felipe, em 2003. Desde então a gente trabalhou junto até 2011. Foi mesmo. Então quase toda a minha vida ligada aí a trabalho, inclusive aula, né? Foi com ele. Nossa didática se desenvolveu junto. Sim. A gente dava aula junto, desde muito novinho. E aí, como é que a gente vai montar conteúdo? Como é que a gente vai fazer? Era a gente discutindo como fazer o conteúdo para ficar legal e tal. E um via a aula do outro e a gente foi se desenvolvendo junto. E tá aqui comigo aqui em casa pra gente falar de vários assuntos muito legais. Inclusive, o tema de hoje é essa evolução que houve no processo de modelagem. Sim. Nas transformações, né, desde a época que a gente começou até os dias de hoje. Exatamente. Para mim, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí, é de nóis casa demais. já. Né? Só deixando claro aqui que durante todo esse tempo, né, por mais que a gente foi se desenvolvendo junto e tudo mais, né, criando esse esquema mesmo, né, de metodologia de ensino e tudo mais, ainda assim sempre me ensinou muito, né? Então durante toda a minha trajetória eu posso dizer aí que Rafa Souza, né, foi meu professor. E essa troca, sabe, é que eu acho que é extremamente importante, inclusive é justamente isso que está acontecendo agora, né? Esse movimento todo que está acontecendo da gente poder compartilhar, né, todo esse conhecimento, a comunidade como um todo trocar informação, todo mundo tem a ganhar. E quanto mais gente, inclusive, estiver fazendo isso, eu não tenho essa palhaçada de concorrência e nada do tipo. Eu acho que quanto mais gente estiver fazendo, melhor, né? As coisas vão se refinando e a gente só tem a ganhar mesmo. Bom, e aí? Felipe Hudson, Pois é. grande amigo aí de longa data. A gente começou a estudar modelagem 3D antes da gente se conhecer, lá para 2000. Sim, E na época era no 3D Studio, sim. era técnica poly by poly, né? Pegava um plano ou um Exatamente. box, começava a subdividir para poder dar a forma. Só que na época não tinha nem o Mesh Smooth no Max. Exatamente. Que é, você faz ele meio que em low poly, com pouca quantidade de polígono, aplica esse modificador de Mesh Smooth no Maya, é o próprio Smooth. Para poder ele aumentar a divisão do modelo e dar aquela arredondada. Não tinha, a gente ia cortando manualmente tentando arredondar. Refinando o máximo que podia, né? Lá para 2001, por aí, veio a novidade no Max, agora tem Smooth. Uau! Mas aí, eu cheguei a mostrar aqui esse livro para você do Ed Catmull. Você Sim. falou em fazer uma menção, né? Assim, o início da modelagem, obviamente, ela se caracteriza quando, na verdade, o primeiro objeto 3D foi criado através de linha de código, não tinha nenhuma interface mesmo de modelagem, né? E é justamente por isso que em vários softwares a gente vê, né, aquele teapot, né, que é uma grande homenagem mesmo ao primeiro objeto que foi modelado, né, mas só foi linha de código, não foi através de um software de fato, e que inclusive aquele shader, que também tem vários programas, né, o basicão lá que é o Blim, né, o Blim também é uma homenagem, né, porque eram dois caras na verdade, e o Blim na verdade foi quem determinou o render daquele teapot, né, que nada mais é do que uma cor chapada mesmo, né, ainda assim tinha, né, você conseguia identificar o volume, né, mas a coisa basicamente partiu daí, e aí sim através dos softwares a gente passou a ter o que a gente chama mesmo de interface de modelagem.
Né? E aí, no início, assim, até existia uma certa preocupação em achar a melhor solução. Né? Então, existiam muitos experimentos nesse sentido. Foi aí que a gente, né, acabou conhecendo o Mesh, o Poly, o Patch, o NURBS, né? Todas essas interfaces de modelagem que, na verdade, tinham o mesmo objetivo, mas o caminho que você percorria era diferente. Né? Cada um tinha a sua característica, suas vantagens e desvantagens, né? É isso aí mesmo. Se vocês pegarem aqui o livro do Ed Catmull, ele foi um dos criadores da Pixar, e é um livro sobre criatividade muito interessante. E ele fala de todo esse surgimento aí da modelagem 3D, os porquês, muito interessante. E a gente começou na época que já tinha interface de modelagem. Sim. E quando a gente conheceu já tinha Mesh Smooth no Max, então a gente Sim. fazia a versão low poly, depois aplicava a subdivisão lá, ou como se fosse Smooth no Maya. Ele aumentava, botava 2 interações, ele dividia e dava um arredondamento. E a gente sentia que era um processo que a gente vê hoje que ele é muito mecânico e realmente para soltar a criatividade, ter mais liberdade, já que nossa mente, para ser criativa, ela tem que se destravar, né? Sim. Não adianta ela estar destravada, mas o processo parece que tem cadeados. Então, óbvio que a gente depois vai chegar nos dias de hoje, porque houve as transformações aí no processo. Mas na época, mesmo sendo meio que travado, ou seja, você ia fazer um rosto, você ia ali e imaginar, vou fazer um nariz. Então, não só dar a forma do nariz, a gente tinha que planejar o fluxo dessas linhas, que é o que chama-se hoje de edge loops. Sim. O fluxo ali certinho para que ele permitisse que aquela malha dobrasse e quebrasse naquela forma, para depois ir cortando, deu a forma e começa a puxar e vai cortando e puxando a forma e tal. E era realmente um processo mecânico, mas a gente aprendeu muita coisa de arte dali, né? Impressionante. Eu acho que assim, apesar da gente ter uma certa limitação de ferramenta até para chegar numa forma final, né? Porque querendo ou não existia ZBrush, você não tinha a vantagem, né, de você ter milhões de polígonos na viewport. As viewports dos softwares, inclusive, eram muito mais fracas. Nossa, ainda tem isso. Né? Mas assim, todo esse processo de você fazer uma blocagem, inclusive dá para quase dizer que era uma blocagem da blocagem, né? Porque muitas vezes você começava de algo extremamente, né, simples. Só que assim, enquanto você ia construindo a forma, em compensação, digamos assim, né, você também já ia construindo a topologia, né? Então você já tinha que pensar tanto na funcionalidade da forma, como também não só na deformação, mas em como aquilo ia suavizar. Isso. Né? E na eficiência da malha em toda a extensão do modelo. Né? Porque quando você joga o cálculo Mesh Smooth, que aumenta as divisões, arredonda, quando tinha áreas curvas na crista de uma curva tinha um triângulo, um polígono de 5 lados, ou um fluxo que quando ele na tensão, uma área puxava para um lado, outra puxava para o outro de uma certa forma, aquilo amassava, e mesmo sem animar o modelo parado como uma estátua, ele já ficava com a forma ruim. Quem dirá que tinha que pensar em como aquilo ia exatamente se deformar, né? E é interessante você ter mencionado isso, porque assim, esse é um aspecto que ainda é relevante. Exato. Né, principalmente no hard surface até. Só que assim, não dava pra gente já sair controlando o que a gente chama de tensão de malha, né, que era justamente colocar linhas próximas para que, né, aquela área ficasse mais com a quina mais viva, mas até certo ponto do modelo não dava para você já sair fazendo isso, porque senão você já teria muita linha em determinadas áreas. Então, na verdade, você tinha que segurar a ansiedade, né, primeiro ter uma forma um pouco mais, digamos assim, mais avançada, mas ainda, de certa forma, era quase que um bloco mesmo. Isso. Né, para quase que no final começar a tomar conta dessas, né, dessas é verdade. áreas. Hard surface era muito assim, né? A gente era... Você falou, faltava 10% do final, aí é que jogava o Mesh Smooth pela primeira vez e via... E começava a segurar as tensões, que do início não tinha como. Talvez no orgânico já dava para tacar um Mesh Smooth, ver um pouquinho, modelar, ver.
Mas no hard surface, se jogasse um S-Smooth, estraçalhava tudo. Não tem... Porque não tinha ainda essa coisa de você fazer 2 ou 3 linhas para segurar uma quina, porque tá bloqueando a coisa e já ia disparar muita linha, né? Exatamente. Como você falou. E até como você falou, assim, no modelo orgânico, apesar de ter uma liberdade maior, né, por exemplo, áreas como, sei lá, bem aqui atrás, né, da narina, né, que é uma área que tem um vinco, né? Ainda assim você tinha que esperar um bom tempo para você tensionar mais aquela área. Né, primeiro, na verdade, porque não adiantava, né? Você começa a jogar muita linha ali e tem área ainda que, caramba, os polígonos estão muito grandes, tá tudo muito espaçado, né? Então você acabava bagunçando o processo, perdia controle da forma e da suavização no final, né? Começava até de você lidar com a quantidade de polígonos era muito difícil, né? Caso você negligenciasse a sua organização, o seu processo de trabalho, né? Exato. E sempre que uma ferramenta ainda tem seus limites muito grandes, é de onde tem muito limite, é de onde tem muita restrição que surgem grandes ideias. Exatamente. Né? Exatamente. É da escassez que surge a grande ideia. Então, uma coisa que eu percebi, né, Felipe, a gente ainda vai chegar no atual, mas só para comparar com diante. Hoje a gente tem a galera que está começando tem uma forma de modelagem muito diferente. Exatamente. Porém, tem muita coisa que a gente que começou naquela época desenvolveu como base, que eu acho importante a gente levantar para a galera que está começando agora ter. Por exemplo, você mostrou aí uma questão de paciência muito grande, de esperar o momento certo para segurar a ansiedade e fazer a coisa funcionar. A noção de que aquilo leva tempo, que sem paciência não tinha como modelar um corpo inteiro em polybipod. A gente fazia indumentária. Aquilo era assim, 2 meses pro negócio. Chegava a modelar até veia, né? Veia. E aí planejava porque ela pode estar bonitinha parada, mas se contraísse ia ficar uns triângulos, umas áreas, estragar a malha, então tira ela daí. O que vai usar veia, o que vai usar bump. Exatamente. Não tinha o normal mapping ainda. Não tinha. Era bumpzão e era um efeito ainda meio... o normal map, se eu não me engano, é 2005, 2006. Acho que 2006. Isso. E daí a gente também tirou uma grande noção de topologia, que ainda é necessário, você pode modelar do jeito que quiser, mas... E mesmo que algum software faça a topologia, como um ZRemesher do ZBrush faz a topologia rápido, você conhecendo, você tem que customizar ela e ajustar muitas partes. Então, conhecimento de como aquilo vai deformar na animação. Exatamente. Que hoje a gente só se preocupa com a topologia no final. Antes, como você disse, ela era construída durante a modelagem. Exatamente. As duas coisas vinham juntas. Então a gente vê direitinho, vai sorrir, aquela parte vai fazer movimentação para qual lado. Então... As linhas, elas têm um sentido de uma movimentação de um lado e do outro, cruzada, né? Exatamente. Para os vértices correrem dentro da sua aresta, não ficar fazendo movimento diagonal, né? Tá aqui um quadrado, aí o vértice de uma ponta vem no movimento diagonal como se fosse indo para o vértice da outra ponta do quadrado. Sim. E aí aquele quadrado vai ficando losango, até que vira um espeto. Não podia, então a coisa tinha que estar, né? Você sorri assim, você vê que as linhas vão direitinho e... Também é uma coisa interessante, a gente, por ter essa limitação toda, a gente tentava ter mais algo que compensasse na questão da criatividade, para deixar o personagem bem interessante. Sim. Então eu não vou poder botar muito detalhe, mas o que eu posso fazer para estruturalmente representar o que eu quero. Então a noção da estrutura como um todo. Muitas vezes valia a pena, né, você realmente... vincar uma determinada área ou colocar um volume a mais, né, justamente para que você pudesse ter uma leitura melhor da forma. Essa questão que você falou, inclusive, né, de vértices muito próximos, né, foi o que você falou, às vezes, sei lá, o personagem já se moveu, o fato de ter linhas muito próximas era muito fácil, né, de uma aresta passar a outra, atravessar a outra. A própria triangulação dos polígonos, né, foi o que você falou, né, às vezes se deformava de um jeito que aquilo vai aparecer, então você tinha que, na verdade, fazer uma topologia, uma solução para que isso não acontecesse. E o mais interessante é que, assim, tudo, na verdade, era baseado em seleção. Então, na verdade, você tinha que selecionar o vértice que você queria mover, de repente, fazer um ajuste na forma. Hoje você pega o brush, passa e acabou. Então, pega um vértice, puxa, pega outro, puxa, pega um grupinho de 3, puxa. Nossa, cliquezinho,
cliquezinho, cliquezinho, cliquezinho, cliquezinho. Então assim... Era clique, 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 o mouse ficava assim. Eu estourava mouse rapidão. Era assim, você tinha que trocar de mouse muito mais rápido do que se troca hoje. E um costume da época, a gente que estudava modelagem sempre estudava rigging. Todo mundo estudava rigging. Exatamente. E às vezes fazia umas mãos cheias de detalhe, todo feliz. Quando fazia o rigging e fazia fechar e tal, via que aquele monte de detalhe que você fez só funcionava com aquela parada, estragava tudo. Aí não acho que eu tenho que arrumar uma outra ideia para isso. Então ajudava também a evoluir nessa questão da topologia, que na época era indispensável para modelagem. Hoje é só mais para animação. Exatamente. Né? Que durante o processo a gente usa o ZBrush. Todo o conceito de topologia vem dessa época, né? Assim, eu acho que os percalços e para que a gente chegasse na solução que a gente tem hoje foi muito em função do que acontecia de problemas nessa época mesmo, né? Exato. Então, assim, dependendo até da malha, ou melhor, do objeto, por exemplo, um tecido, né, a topologia muitas vezes ela tinha que funcionar diferente, né, do corpo, em relação ao corpo de um hard surface. Então você tinha topologias muito específicas até dependendo do tipo do objeto, né? Então assim, é uma série de coisas que assim, hoje, obviamente, com o poder do hardware, a gente pode até relaxar um pouco mais em alguns sentidos, porque a gente sabe que se tiver um pouco mais de polígono, né, ainda assim a dinâmica vai aguentar bem. Né? E antes não, né? Antes você tinha que tomar o cuidado, assim, para cinema já existia uma limitação de polígono, é basicamente isso, né? Hoje a gente quase não tem limitação de polígono para cinema. Para game então nem se fala, né? Então assim, isso é uma parada muito interessante, porque os modelos para game mesmo, né? Que caramba, eram pouquíssimos polígonos. Era uma caixona. E era impressionante como as pessoas conseguiam solucionar algumas questões de forma mesmo, às vezes na silhueta, pô, às vezes você jurava que tinha um cilindro, mas não, era só um planinho fazendo migué, né? E enganava. O Braga, que trabalhou com a gente na época, foi nosso professor, Rafael Braga, falava, hoje ele é escultor de joias, falava que é a arte de enganar quem tá olhando. Você ressaltou uma coisa que eu gosto muito de falar, é tirar muito de pouca coisa. Exatamente. Então eu tenho 400 polígonos para usar no modelo. Sim. PlayStation 1, aqueles quadradão. E eu tenho que dar um máximo de sensação de que aquilo ali tem detalhe. A textura baixa resolução. Sim. Então, é legal que hoje não tenha uma limitação tão grande. Mas é legal que de uma certa forma a gente incentive vocês a sempre aprender a se condicionar em tirar muito de pouco. Se hoje não tem limite, então tente tirar muito mais ainda do que esse grande espaço já proporciona. Então a ideia é sempre essa. Exatamente. Tirar muito mais do que aquilo mesmo proporciona, do que aquilo mesmo ajuda. Fazendo até uma analogia meio estranha, mas assim, você pega uma sociedade que vive num ambiente extremamente hostil, como, sei lá, tem pouco recurso natural, ou o clima é muito hostil, né? Você vai ver aquela civilização, ela evoluir de uma forma absurda justamente para poder enfrentar essas dificuldades. Tá aí a Europa. Exatamente. Então você tem lugares onde demorou mais para evoluir justamente porque a riqueza de recursos era muito alta. África, América do Sul. Então, se você tinha comida em abundância, você tem um clima favorável, então você fica mais acomodado, você fica na sua zona de conforto porque tá tudo bem, tá tudo funcionando. Exato. Então, quando você tem pouco, né, você tenta, caramba, achar uma solução, sabe, tirar da cartola mesmo. Então, assim, eu lembro da galera, e aí eu acho que tem muito esse lance do generalista também nessa época, justamente porque às vezes você usava ferramentas que não necessariamente eram específicas de modelagem ou de animação, mas uma coisa às vezes podia ajudar a outra de uma forma incrível, né? Então assim, você ter uma visão ampla do software na época, inclusive, era, digamos assim, até necessário para que você pudesse realmente fazer, né, um bom trabalho. Exato. Não adianta, a limitação ela vai ser visível em algum momento. Então, se você pensa, eu quero ser modelador, só vou modelar, nunca vou pegar um papel para rabiscar nada, porque eu sou modelador, não sou desenhista. Aí você não é brasileiro, porque a nossa vantagem muito grande
era justamente aquela história. O Brasil é um país com muita limitação também, não natural, né? Mas na civilização. Importante e olha como que o brasileiro, em toda essa questão, a gente não tem uma indústria do caramba, não tem essa coisa. E olha aí, vocês estão vendo completamente o resultado de como os brasileiros estão sendo vistos lá fora. E começou lá na época com Mário Uti, Cris Costa, depois seguido aí do Grassetti, Steiner, Câmara, Fausto De Martini. Isso, o Alex Oliver. Alceu Batistão. Importantíssimo. Nossa, tem a molecada que tá aí reclama, né? Ah, mas meu computador não é muito bom, então não dá para modelar direito. Olha, procurem aí no YouTube Projeto Caia. Na época que a gente tava se matando ali para modelar direitinho, fazer uma texturinha, não tinha shader de pele. Exatamente. Iluminação global já calculada em software. Não, era tudo aquela luz Omni, Direct, Exatamente. Spot. Isso, quero simular rebatimento de luz. Fazia um monte de luz Omni. Aquela luzinha point light do Maya, que ela direciona para todos os lados. Então botava a luz principal aqui e imaginava, bom, bateu naquela parede, aquela parede é vermelha, aí enchia aquela parede de luzinha. Luz, né? Bem fraquinha, né? Bem fraquinha, mas excluindo a própria parede de ser iluminada por essas luzes. Porque aquelas luzes só iam iluminar o resto da cena, simulando que a luz principal bateu na parede e a parede refletiu nos objetos. Exatamente. Então botava um monte de luzinha vermelha na parede, simulando que aquelas luzes vinham vir para a cena. E criava um grupo para aquelas luzes, a gente fazia muito isso. E aí no chão, aí uma luzinha aqui que simulava que bateu aqui, que bateu dali. No final tinha cenas de 300 luzes. Sim. Assim, tudo de apoio. É o que a gente chama de fakeosity, né? Fakeosity, que é radiosity, né? Que é essa propriedade de um objeto de receber a luz e refletir, que gera iluminação global. Só que falso, fakeosity. Exatamente. Radiosity. E aí o Alceu Batistão, nessa época, lança esse projeto Caia, que ele modelou, fez, acho que, se eu não me engano, ele estava na revista, ele chegou a fazer 4 rostos, até chegar nesse e dizer gostei. Ele tinha uma menina que trabalhava com ele e achava que ela tinha muita expressão e tal. Então ele filmou ela falando e ele via a expressão dela. Fez o rigging manual, animou sozinho, shader, é tudo blend, você vê a língua ali fazendo um movimento suave. Não, e a solução de cabelo para essa época, então, foi absurda, porque assim, eu não me lembro qual software que ele usou, se eu não me engano foi o Maya. Foi Maya. E assim, mas as ferramentas de pelo e cabelo eram extremamente pesadas, né? E a solução que ele encontrou, caramba, você olha lá, tá lá o cabelo, sabe? O shader mesmo, inclusive da pele, não tinha SSS, né? Ele usou, se eu não me engano, foi algo similar ao Blim Blimzinho mesmo. Então, com um monte de mapa de máscara para dizer onde vai ter mais brilho, onde simula. Exatamente. Então, assim, você olha hoje, né? Eu tava comentando sobre essa imagem, inclusive com o Ricardo Luiz Mariano na live, a gente fala até, e assim, é impressionante, porque você olha ainda hoje, e você olha e ainda hoje respeita a imagem, você olha e caramba. Mesmo se disser que alguém fez hoje no ZBrush, animou sozinho, você vai dizer, pô, esse cara é bom. Exatamente, e tudo ali, na verdade, não tem ZBrush, é tudo... Poly by poly. Modelagem poligonal mesmo. Exato. Né? Um tapão na cara, né? E a gente ficava super empolgado com aquilo. Isso é o tirar muito do mínimo possível. Ele ganhou vários prêmios, né? Eu acho até com esse modelo, né? E na época teve o Final Fantasy The Spirit Within. Exatamente. Que foi o filme que não tem a ver com o jogo, Sim, né? Não. Pegaram o nome, aí revoltou muitos fãs. Sim. Imagina você fazer agora um jogo Gears of War. E é outra história. Eu vou fazer escândalo. Eu arranho você todo. Mas enfim, na época também... É absurdo. Ainda hoje você olha com total respeito, é impressionante. Você olha assim, que lindo, né? E a gente é apaixonado por aquilo. Ou seja, muita coisa interessante a gente desenvolveu porque na época tinha esse limite. Hoje vocês não precisam voltar para aquela época e fazer o nosso caminho.
mas manter essa prática o máximo possível de estar atento, de tirar o máximo do que tem hoje. Exatamente. E o máximo de hoje... Exatamente. God of War lá da Sony. Sim, a gente tem vários nomes aí que você vê que tira... The Witcher. Tira muito do hoje, né? Ainda, sabe, né? Você tem aí o Chris Costa, você tem o Rafael Grassetti. Então, assim, são pessoas que você vê que, né? Eu estive num workshop recentemente do Chris, né? Lá na Anhide até, né? Parabenizar pelo evento, né? Aproveitando Parabéns aqui, ao pessoal da Anhide. né? Foi Muito sensacional. obrigado pelo convite. Né? E você vê, né? Assim, a parada é extremamente pesada, né? Assim, as texturas, então você vê que o cara ele vai muito além. Ele tira o máximo do computador. Exatamente. A gente tirava o máximo daquele Pentium 2 com kit multimídia, né? É isso aí. E agora o cara tira o máximo do computador que ele tem, que não precisa ser o mais absurdo do mundo, mas já é um computador, sei lá, 32 GB de RAM pelo menos, já não tem nada a ver com o da época, né? E você falou no Chris, a gente em 2003 para 2004, fazendo lá nossos poly by polys, bolado com a Caia, do Alceu Batistão, que é um dos fundadores da Vetor Zero, com o Final Fantasy, que eu falei, The Spirits Within, recomendo quem não viu. E ouvimos falar desse indivíduo Antropos, que é o Krishnamur Costa, que virou Chris Costa. Aí primeiro ele fez um gordinho, assim, negão, bem engraçado. Esse é sensacional, Que ele modelou poly by poly, modelou muito, e ele fez aquela animação teste facial, lembra? Aí fazia assim com a linguinha. A língua mexia assim, gente, caraca, que incrível, cara. E ali também foi tirar muito, né, da limitação que tinha. E você vê, né, realmente, ele basicamente ele atravessou a pipeline inteira, né? Porque foi a modelagem, foi o mapeamento, foi o rigging, né? A texturização, a animação, a render. Então, assim, caramba, é impressionante mesmo. Depois ele pegou o rosto dele e fez a cena inteira. Ou foi antes, não sei. Ele terminou, né? Ele esse personagem, ele era tipo um encanador, né? Ele tava numa cozinha, assim, tem umas baratinhas, assim. Exatamente. E uma cena dessa inteira em 3D, você vai girar a viewport, que tá travado, então tem que estar tudo em low poly com modificadores desligados. Ele deve ter feito no Maya, mas tem também as formas de trabalhar o mais leve possível para depois vir. E nessa mesma época a gente... E o Antropos foi muito... O Chris Costa, né? Que assinava Antropos. Montou a 3D for All. Exatamente. Foi ele que fez... E tinha muitas dicas ali de modelagem, mostrava a topologia dele, a gente dizia, nossa, o fluxo de edge loops dele é muito limpo. Exatamente. Era muito inteligente. Era bonito, né? Você olhava só as linhas, assim, o formato. E era interessante porque isso era uma prática comum até entre as pessoas, né? Que a gente muitas vezes pegava, sei lá, modelos similares de vários artistas diferentes e colocava do lado justamente para ver a solução de topologia que cada um tomava. E era impressionante, você via que tinha várias soluções diferentes, apesar de ter uma lógica, digamos assim, macro, né? Mas era impressionante, assim. Você dentro da lógica macro tinha muita variação. Caramba, como esse cara, olha como ele solucionou isso aqui, né? Eu lembro que ele chegou a fazer um tutorial de uma mão. Isso. E é legal até comentar isso, porque assim, como não existia o Normal Map, não existia o ZBrush, né, a escultura digital, por mais que existissem aqueles problemas que a gente comentou, né, de repente uma linha estar perto da outra, ainda assim valia a pena em alguns aspectos. Por exemplo, essas ruguinhas aqui entre as falanges, quando era muito grande, pessoa mais velha, mão bruta, então, assim, salta. Tinha que ter, né, porque senão você olhava uma mão muito pobre, né, em termos de forma e de informação. E eu lembro que nesse tutorial dele, né, ele ainda fez um esquema todo, né, das linhas, né, fazendo um fluxo, né, e inclusive a posição dos vértices, justamente para quando suavizasse, criar, né, o vínculo e dar a impressão que as ruguinhas estão ali, mas aquilo era no polígono. E as rugas faziam assim, né? Exatamente. Começa, acaba e encaixa no meio de outras duas. Sim. E aí a topologia vinha, se encaixava com a outra. Exatamente.
Né? E, então, assim, tinha muita solução de topologia nessa época, que hoje, obviamente, a gente não usa mais, mas que, caramba, sabe, para aquela época fez muita diferença. Então, assim, a galera realmente... se pegar até alguns modelos da Blur, né, para algumas cinematics, realmente, Nossa, sabe, lembra? tinha veia mesmo modelado, né, tinha, né, os vincos da unha, né, e tudo mais, era impressionante mesmo. Blur, cuja acho que na época a diretora de modelagem já era Z. Jones. Z. Jones, né? Procurem por Z. Jones. Foi também uma grande inspiração na época, talvez um pouco depois da era do Antrópos. Não da era do Antrópos, porque a era do Antrópos está até hoje. Mas depois do Antrópos ter começado. E ela fez também vários tutoriais interessantíssimos. E ela era especialista em modelo feminino, né? Isso. Hoje ela está muito ligada à pintura tradicional também. E nessa época, junto com o Antrópos dando esses tutoriais e tal, veio o Mário Uchi. Mário Uchi, fazer aqueles Wings vídeos. 3D. Isso, do site Wings 3D. Era clássico a gente entrar lá e ver ele fazendo uma cabeça assim, impressionante. Pegava uma caixa e fazia uns caras com as rugonas assim, um rosto bem expressivo, né? Incrível, lindo. Inclusive tem, quem for no site da V-Ray Masters, tem lá. Exatamente, Ricardo Eloy. O Ricardo Eloy fez uma entrevista com o Mário Uchi, que a gente chamava, que assinava Logan Arts. Exatamente. É Mário Uchi UCCI. E ele, assim como o Antrópos, que é Cris Costa falava Antrópos, ele assinava como Logan Arts. Exatamente. O Bruzum. Sim, não, tinha muita gente boa Bruzum nessa absurdo. época. Você já via assim uma ascensão dos Fabrício brasileiros. Torres, né? Fabrício Torres, Bruzum. O Fabrício Torres tem uma escultura. Eu acho que eu até falei isso com o Alex Oliver, né, numa live, mas assim, até hoje ele tem, a Pixologic tem um Hulk que ele fez em bronze, sei lá, em metal, e tá lá na Pixologic. Sei né? qual é, ele tá assim, com a cara assim, meio bem estilizadona. Maravilhoso, maravilhoso. A gente foi na Pixologic aquela aí vez. A gente viu lá. Eu tava contigo quando ele viu. Foi em 2011, né? A gente 2011. Entrou lá e falou, caraca, lá, a gente olhou. Aí o dono, eu lembro dele falar assim, conhece Fabrício Torres? Fabrício Torres, aí eu pensei, Bruzum, para os íntimos. E foi incrível a quantidade de tinha muito... Acho que na escassez também surge muita coisa boa, muito sentimento, né? Você vê que é uma história... A gente valorizava cada tutorialzinho desse. Sim. Era o Logan Arts fazer lá, o Mário Uchi, fazer lá um vídeo sem voz. Você só via ele cortando, era no Soft Image. Sim. Cortando tal e subdividindo. E também tinha topologia muito bonita dele. E fazendo aquela cabeçona. Cara, eu via que o cara botou aquilo na internet, tava aquele troço no coração, né? Cara, chegar em casa, vou ver aquele vídeo 30 vezes e fazer aquilo 50 vezes. Hoje, como é que você vai se empolgar com um tutorial se tem 1 bilhão? Exatamente. Então eu acho interessante como a gente... E não morreu, né, na gente, quase nada. Jamais. A gente ainda tem essa coisa de ver um material legal, um bom livro, a gente fica muito inspirado com aquilo. E assim, cada recurso que surgia era um salto muito grande. Então, assim, a vibração era, caramba, agora dá pra fazer isso, meu Deus, caramba, agora... Né, inclusive, né, até a gente seguindo um pouquinho no lance da modelagem, né, nessa época aí, então, assim, era o que a gente... Era muito o lance da modelagem poligonal, né, até chegar num ponto ali que começa a aparecer os primeiros softwares de escultura digital, né, no caso o ZBrush e no caso, né, o Mudbox também, que, né, fez muito Teve sucesso. Teve o Patch, né, no meio do caminho. Assim. Que a gente modelava com linhas, no Max tinha muito isso, mais no Max, modelava com linhas normais, porque o Max trata linha como um software absurdo para linha. Então, fazia as linhas no espaço tridimensional e no final era como se fosse um modelo poly by poly. Era um princípio parecido, só que cada vértice tem aquelas tensões de Bézier. Exatamente. Então você podia de cada vértice tirar mais forma ainda, porque puxava assim, então fazia uma parte mais funda, subia um volume, aumentava uma definição. Mas era muito trabalhoso e depois terrível para animar aquilo, era muito complicado. Exatamente, porque o patch, né, no caso, porque assim, foi como eu falei, existiam várias interfaces de modelagem, até que realmente foi se concluindo, né, que existia um caminho melhor, mais interessante, mais
eficiente, digamos assim. Mas o patch foi muito interessante porque assim, tinha muita gente que se frustrava em modelar, ter que modelar primeiro com a coisa muito facetada. E como as linhas, você tem a capacidade de fazer, né? exatamente, você tem a capacidade de fazer curva, né, com os Béziers. Então basicamente era o seguinte, né, você tinha uma linha assim, ou melhor, duas linhas paralelas e aí você, sei lá, cruzava duas linhas aqui. Aonde esses vértices, aonde essas linhas se cruzavam, né, você tinha que ter um vértice, né, e tinha que estar perfeitamente alinhado, porque se isso desalinhasse, já virava um buraco, ele não formava um polígono. Né? Só que qual que era a grande vantagem do patch? A vantagem dele era justamente essa que o Rafa falou, né? Você tinha o Bézier das linhas, então você já fazia uma curva muito fluida. Então você, sei lá, estava fazendo uma cabeça, caramba, você já via aquilo muito suavizado. Em compensação, né, justamente por causa desse lance de ter que estar alinhado, e o lance, em relação até a vantagem dele, era extremamente pesado, porque muito pesado, o Mesh Smooth nessa época era extremamente pesado. Né? O patch tinha esse cálculo de smooth interno exatamente, bombado. Você já vinha com ele, né, basicamente. Né? E a viewport do Max nessa época, para piorar, era muito mais fraca que a dos outros softwares. Exato. Né? Então, só depois mesmo é que a coisa veio a melhorar, né? Começava o rosto, você indo bem, quando já estava fechando aqui a cabeça, já estava puxando o vértice e demora para acompanhar certo. Exatamente. Aí já estava assim, você... Bom, e aí começou a gente lá no Rio, lembro que a gente estava dando aula, e aí a gente viu o primeiro vídeo da Pixologic, do ZBrush. Exatamente. Que era um peixinho assim, abissal.